Aqui é a professora Andressa passando para conversar com vocês na nossa disciplina de iniciação ao mundo jurídico, né? Nós estamos aí terminando a questão do advogado. O último elemento que eu separei para vocês é a questão da petição inicial, né? Lembre-se que essa disciplina, ela tem uma proposta de apresentar para vocês cenários possíveis dentro do universo da prática, o que você pode traçar como profissional, de trazê-lo e abri-lo para as possibilidades que efetivamente o direito lhe vai inserir no futuro próximo, né? Então, depois do advogado, nós temos outras carreiras a serem analisadas, como magistratura, delegado de polícia, promotor de justiça, e assim por diante. O último elemento, muito pelo contrário, mas vocês já sabem como se posicionar em relação à profissão do advogado, deveres éticos, né, direitos e assim por diante. E a petição inicial é um elemento muito importante realizado pelo advogado. Então, levarei para vocês alguns conhecimentos sobre petição inicial, que será aprofundado na nossa aula ao vivo, que nós teremos logo mais. E, além do mais, eu acredito que falar sobre petição inicial é extremamente importante, sobretudo porque nós temos o núcleo de prática jurídica na faculdade, e uma das coisas que nós fazemos muito naquele núcleo são as petições iniciais. Daí porque ter uma razão também de já prepará-los, deixá-los bem afiados para o nosso escritório de prática, né? Então vamos lá? Eu vou diminuir aqui a minha webcam, né? E nós vamos conversando. Pessoal, o que é a petição inicial, né? Para que se presta a petição inicial? Primeira coisa, a petição inicial, ela sempre tem um sinônimo de demanda, né, de objetivo. A petição inicial é justamente levar ao Poder Judiciário, levar ao conhecimento de um juiz, que representa o Estado, o que você está buscando, o que você deseja, o que você quer alcançar com aquela narrativa, com aquela situação que aconteceu. Então, petição inicial, ela tem uma ideia aqui central. Deixa eu só ampliar aqui, dar um zoom e diminuir isso aqui. Aqui mais um zoom. A petição inicial, então, ela vai ter o quê? Ela vai ter um sinônimo de formalização de uma demanda. Demanda se leia de aquilo que você está buscando com a sua petição. Vamos lá. Como é que essa petição inicial ela deve se desenvolver? Bem, eu separei os elementos que nós chamamos de elementos gerais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. São elementos indispensáveis. Professor, há outros elementos? Sim, vocês vão aprofundar em outras disciplinas, né? Especificamente, depois do primeiro ano, que há sim determinadas situações, determinados processos que têm outras exigências. Mas, via de regra, os elementos estão constantes do artigo 319. Primeira coisa, a nossa petição inicial, ela deve ser escrita. Esta é a regra, pessoal, porque o juizado especial civil, ele tem uma outra sistemática que nós conversaremos, que admite a questão da oralidade, que é o verbal, mas tem que ser reduzido a termo. No fim das contas, será reduzido a termo significa que tem que ser reduzido, escrito aquilo que a pessoa está dizendo, né? Até por uma questão de registro da situação. Então, a regra é que a petição inicial ela seja escrita, né? Porque ela se trata de uma documentação, se trata de uma garantia para a pessoa, para o advogado, para o juiz, de localização do que está acontecendo. Tem uma razão de ser porque ela é escrita, ok? Segundo elemento importante na nossa conversa inicial, a autoridade a quem se dirige. Essa autoridade a quem se dirige, ela será delimitada a partir de uma série de situações. Primeiro, relacionado à matéria. Segundo, também relacionado à localidade. Tem tantas outras situações. Mas essas duas são as mais importantes. Matéria, veja só, se trata de uma situação envolvendo uma responsabilização civil, vamos pensar num acidente de trânsito, há ali uma colisão, há danos materiais, há danos morais, o juízo responsável será o juízo civil, né? Não será o juízo criminal.
não será a Justiça da Infância e Juventude. Então, em relação à matéria, ela avoca essa questão da autoridade que terá que decidir sobre a questão. Outra coisa também é em relação à localidade, né? Ao local em que a situação aconteceu, ao domicílio das partes e assim por diante. Perceba, se eu, Andressa, me envolvo eventualmente em um acidente de trânsito aqui em Maringá e a outra parte também aqui de Maringá, o juízo competente será o juízo de Maringá, que nós chamamos. Não posso propor, por exemplo, na cidade de Paranavaí, né? Via de regra, é assim que será. Então, a autoridade é quem se dirige, ok? Nós colocamos lá, excelentíssimo senhor, juiz de direito da vara civil da comarca de Paranavaí, por exemplo. Depois, eu preciso identificar as partes. Partes é autor e réu. O autor da petição inicial e o réu, aquele que está sofrendo a petição inicial, que vai ter que responder à petição inicial. E preciso qualificar. O que é qualificação? É dar o maior número de características possíveis. Mas não é assim uma característica se a pessoa tem eventualmente uma tatuagem. É endereço, é nome completo, RG, CPF. Professor, eventualmente eu posso não ter essas informações. O Código de Processo Civil, ele permite que, se eventualmente você não dispõe dessas informações, é possível buscar por outros meios que eu falarei com vocês depois. Mas, via de regra, eu preciso identificar essa parte, trazer nome completo, endereço, RG, CPF, para identificar a pessoa correta, né? Imagina você uma pessoa inocente sofrendo um processo do qual você não faz a mínima ideia do que se trata, né? Então, a parte suas qualificações, depois, deixa eu sair aqui, depois, a causa de pedir, que nós chamamos. O que é uma causa de pedir? Pessoal, a sua petição inicial, ela vai se subdividir em dois grandes momentos. A narrativa da situação, ou seja, daquilo que ocorreu efetivamente, e também qual é a tese jurídica? O que ampara aquela situação que ocorreu? Isso é a causa de pedir. Quando eu falo de narração dos fatos, eu me refiro a ocorreu o que, afinal de contas? Vamos lá no caso do acidente de trânsito. Quem bateu em quem? Quem cruzou a preferencial? Quem deixou de dar seta quando trocava de faixa, na hora de fazer uma conversão, por exemplo? Né? Quem furou o sinal vermelho? Furou o sinal vermelho e deu causa ao acidente. Eu preciso narrar, eu preciso trazer datas, eu preciso trazer quanto foi esse prejuízo. Preciso narrar exatamente, efetivamente, o que aconteceu. Essas informações são indispensáveis. Depois vem um segundo momento, que nós chamamos de fundamento jurídico, que nada mais é do que o que ampara, né, esse sujeito que sofreu esse acidente de trânsito. Será que o direito recepciona o direito dele de buscar uma reparação? Sim. Há um ato ilícito do direito civil que nós chamamos, o artigo 186 e demais do Código Civil. Isso é a tese jurídica. Se trata do amparo que o direito dá à sua situação. Então, a causa de pedir é narrar o que aconteceu e, a sequência, a tese jurídica, que nada mais é do amparo que existe na legislação, jurisprudência e demais fontes do direito que amparam o teu direito, ok? Veja, eu sempre digo que na causa de pedir, um dos elementos mais importantes, não é que o outro não seja, mas vocês vão entender por quê. O elemento mais importante é narrar muito bem os fatos. Por quê? Porque o juiz, nós sempre partimos do pressuposto de que ele conhece o direito. Né? Ele conhece o direito. Você vai narrar para ele a situação e ele sabe como decidir. Mas, evidentemente, é necessário que você argumente do ponto de vista jurídico, e diga, olha, né, se encontra nessa legislação, o entendimento do Tribunal de Justiça aqui do Paraná é esse, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é esse, assim por diante. Mas os fatos é o mais importante para o juiz. Ele quer saber o que aconteceu. E você deve narrar muito bem. A ausência de uma informação pode prejudicar ou pode mudar totalmente o curso do teu processo. Compreende?
Então, isso, vamos lá. Depois, eu tenho o pedido que nós chamamos. Pedido é, ao final, o que você quer? Né? O que você quer? Beleza, aconteceu esse acidente de trânsito, sua tese é essa, mas o que você quer? Você quer uma condenação ao ressarcimento dos valores que você gastou pelo reparo do seu veículo? Ou você quer dano moral, condenação em dano moral? Ou você quer a condenação de uma rescisão contratual em outra situação? Né? Enfim, quer que ele entregue determinado objeto que ele não entregou, ficou faltando, o que é? Então, o pedido é efetivamente o que você busca, o que você deseja, o que você quer com aquele processo, tá? Depois, nós temos o valor da causa. O valor da causa, ele é o conteúdo econômico do processo, que nós chamamos. Veja, lá no acidente de trânsito, você pode ter duas situações. Vamos pensar que você teve apenas um prejuízo material, não quer dano moral. Um prejuízo de 5 mil reais. O teu valor da causa será os 5 mil reais. Professora, para que serve? Serve para uma série de coisas, questão de recolhimento de custas, eventualmente para subsidiar a chamada sucumbência, e assim por diante. Depois nós veremos que há algumas causas que eu não consigo quantificar do ponto de vista econômico e como é que fica isso. Então, o valor da causa, ele é o conteúdo econômico. Depois, eu preciso falar sobre as provas. O que são as provas? Prova é aquilo que demonstra efetivamente que a situação aconteceu, ok? Prova é aquilo que atesta a veracidade do que está sendo alegado, ok? Veja, lá no acidente de trânsito, pode ser uma imagem de segurança, né? Pode ser, enfim, uma série de coisas. O Código do Processo Civil, ele traz um regramento específico sobre provas. Mas pode ser, por exemplo, uma confissão, um depoimento, né? Uma perícia e assim por diante. Então, prova é aquilo que atesta a veracidade do que você está alegando. E, por fim, o nosso Código de Processo Civil, ele fala que você deve dizer em sua petição inicial se você quer realizar a chamada audiência de conciliação e mediação. Para que serve essa audiência? Meus caros, o direito, com o tempo, ele vem mudando algumas situações e formas de encarar algumas situações da vida, né? Aquela situação, aquele direito que sempre você viu uma pessoa contra outra, ele tem deixado de ser tão forte. O que eu quero dizer com isso? A ideia é que hoje as pessoas elas solucionem os seus conflitos sem que haja necessidade de uma intervenção direta, drástica e cruel do direito. Porque perceba só, quando o direito chega para dar uma sentença condenatória, né, e assim por diante, é um processo desgastante. Então, o processo ele pode acabar antes dessa intervenção do juiz. Ele pode as partes podem chegar a um denominador comum, sem que o juiz interfira. Vamos pensar no acidente de trânsito, né? Aí vai ter audiência no juizado, audiência de conciliação é obrigatória, tem lá audiência de conciliação, aí o conciliador fala, réu, o senhor tem uma proposta para oferecer aqui para o autor? Tenho sim, ele pediu 5 mil, mas eu posso pagar 4 mil. Aí o conciliador, o senhor aceita? O autor pensa bem e fala, 4 mil já pago que eu gastei. E aceita. Acaba ali a situação, o juiz vai e homologa aquilo, não precisa condenar ninguém, chegou a um acordo, tá tudo certo. Agora não tem conciliação, o juiz vai ter que vir e vai ter um processo mais desgastante. Então hoje há realmente um estímulo às práticas conciliatórias. O que é isso? Que as partes cheguem a um consenso por si só, sem que haja processos longos, demorados, desgastantes e assim por diante. Pessoal, acho que essa é a nossa conversa inicial, então eu vejo vocês na nossa aula ao vivo logo mais. Um abraço e até a próxima.